Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal, pessoal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos semanalmente um executivo C-level do setor para falar de governança, tecnologia, negócios e também supply chain. O nosso bate-papo de hoje é para falar um pouquinho sobre supply chain, mais especificamente logística farmacêutica, cuidados especiais para a integridade de medicamentos e insumos. Eu sou o Tuco do GuiaCast aqui no VRT e hoje eu tenho a honra de estar recebendo aqui o Ricardo Canteiras, que é diretor da Tempilog, empresa que oferece operação logística completa para a indústria farmacêutica. Ricardo, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um programa. Imagina, Tuco, a gente que agradece o convite. É um prazer poder contribuir com o seu canal e falar um pouco sobre os desafios da logística farmacêutica no Brasil. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Papo é logística farmacêutica, mais especificamente cuidados especiais para a integridade de medicamentos e insumos. O próprio nome já diz, cuidados especiais, deixando claro que não é qualquer logística. A logística farmacêutica, ela é diferente. Falando até no contexto da Tempilog, ela foi fundada há 20 anos, em 91, pelo Orestes Buran, se eu não estou enganado aqui o ano certinho, e o filho dele, que é o Eduardo Buran, que está à frente da companhia, ou seja, né, seguindo os passos aí do pai. Eu gostaria que você pudesse até falar um pouquinho da Tempilog, quais são esses produtos, esses serviços que vocês oferecem, né, através da logística farmacêutica. Fala pra gente. Legal, Tuco. Na verdade, a Tempilog ela tem 31 anos de mercado. Então eu falei errado. 31 anos de mercado. Ela é de 91. Surgiu com a fundadora, né, Sr. Orestes, Sra. Maria, e hoje ela é administrada pelo Carlos Buran, seu filho. É um operador brasileiro, logístico brasileiro, que presta serviços de armazenamento, fracionamento de transporte, dedicado para o mercado de healthcare, no mercado da saúde. Ela é especializada apenas no serviço, no momento, de logística para a área da saúde. E você até falou, né, soluções de armazenamento, fracionamento e transporte. Fala um pouquinho pra gente sobre cada um desses temas. E mais uma vez, pessoal, me retificando, 30 anos, fundado em 1991 por Orestes Buran. Sobre essas soluções, quais são cada uma delas, qual que é o diferencial, né, que vocês têm, até porque é uma empresa que já está há bastante tempo no mercado, teve tempo necessário para se preparar, se estruturar, ter tecnologias que entreguem, como a gente falou, pelo tema, né, que entregue esses cuidados especiais. Como é que funciona para vocês? Cada serviço prestado tem as suas particularidades, né? Então, o serviço de armazenamento, você possui a necessidade de realizar diferentes temperaturas no armazenamento. Então você tem que ter ambientes desde temperatura ambiente, ambientes de temperatura resfriado, congelado e até, no caso, como foi recentemente das vacinas, né, ultra congelado. Então o armazenamento tem essa diversidade de temperatura dependendo do medicamento, né, ou do produto relacionado à saúde, e o desafio de você manter a integridade, né, do saldo físico com o saldo em sistema. É interessante, até porque eu acho que dá muito mais trabalho, né? Por isso que eu te falei, cuidados especiais não é simples, né? Você falando dessa parte de armazenagem, principalmente que a gente viu que a Covid trouxe aí a necessidade de você ter esse ultra congelado, que eu acho que muitas empresas do Brasil não estavam preparadas para isso, né? E você já tem essa modalidade, falando até também de fracionamento, falando um pouquinho de transporte. O transporte em si é transporte próprio de vocês, ou vocês trabalham com algum parceiro logístico que faz todo esse trabalho relacionado a manter a temperatura e principalmente entregar o produto quando necessário? O transporte hoje a gente atua das duas maneiras, tanto com frota própria quanto com parceiros homologados, né? Então a Tempilog não atua com autônomos, atua apenas com transportadoras que possuem contrato conosco, acordo de qualidade.
e que também possuam, né, todas as licenças, né, que são pertinentes para poder prestar o serviço e que sigam aí as boas práticas também relacionado à logística farmacêutica. E como a gente falou até nesse período de pandemia, né, que passou, quer dizer, está passando, mas a gente já está considerando que passou ainda bem, principalmente no que tange aí o transporte de vacinas, como a gente falou de Covid. Vocês tiveram alguma atuação também específica? A própria Templog teve alguma ação nesse período a fim de segurar ali a eficácia na entrega, que também é importante dos produtos até os pacientes? A Templog possui uma experiência de mais de 15 anos com logística de cadeia fria. Então essa nossa expertise de fazer logística de cadeia fria chamou a atenção do Ministério da Saúde. Em 2020 a gente participou de conversas com o Ministério da Saúde para apoiar na elaboração do escopo ali do transporte das vacinas. De fato, depois no processo licitatório a gente não participou, mas a gente conseguiu contribuir com a nossa visão sobre as dificuldades do armazenamento em temperaturas ultracongeladas, que são os casos da vacina da Pfizer, e também com o nosso conhecimento de logística, então de alguma maneira a gente pôde contribuir. Fora isso, a gente conseguiu também apoiar os hospitais na entrega de medicamentos, né, que foram muito utilizados e em grande demanda, né, os hospitais como um todo no período da pandemia tiveram um aumento dos seus insumos necessários ali para poder atuar com os pacientes, então a gente conseguiu apoiá-los, né, tanto a indústria farmacêutica quanto os hospitais, realizando a entrega desses medicamentos de maneira ágil e garantindo a integridade do produto, do medicamento. Você até falou, né, sobre... A gente sabe que a logística padrão ela é um pouco diferente da farmacêutica, porque a farma ela tem que seguir também padrões estabelecidos pela Anvisa, como você falou que eles vieram, né, dar uma olhada nas operações de vocês, que é a empresa que regulamenta as boas práticas do setor de farma. Quais são essas boas práticas? O que envolve exatamente na distribuição, na armazenagem e também no transporte de medicamentos que difere dessa logística padrão que não tem essa necessidade de cuidados tão especiais? As boas práticas elas são regulamentadas e tem uma série de critérios. Basicamente, ela vai desde a criação de um sistema de gestão da qualidade, e aí isso eu falo que é a determinação de todos os processos e procedimentos envolvidos na prestação do serviço, na realidade desde a fabricação até a prestação dos serviços logísticos, até a cadeia final, até a entrega. Para você ter uma ideia, trazer um pouco mais para a realidade, antes de você colocar um medicamento no armazém, você precisa qualificar o armazém, você precisa garantir que ele tem aquela temperatura e ele mantém a temperatura dentro da faixa que você está colocando ali para o medicamento. Na parte do transporte, você também é exigido que você controle e monitore a temperatura, e o controle ele pode ser de diversas maneiras, basicamente ativa ou passivamente, né? Então, quando eu falo ativo, o veículo refrigerado, e passivamente com embalagens isotérmicas, então que mantém. Então você tem que fazer toda essa análise de todos esses elos desses serviços e garantir, basicamente assim, o principal objetivo é garantir a integridade do medicamento para que em nenhum elo desse processo, desde a fabricação até a chegada ao paciente, o produto corra risco de perder as suas integridades originais. Eu lembro porque eu trabalhei numa transportadora e eles estavam passando por esse processo de começar também a atender a indústria farma. Eu lembro que eles começaram a se preparar e eles contrataram alguns consultores, mas o principal é que eles também contrataram uma farmacêutica, uma mulher que tinha que ficar lá, eu acho que é a que dá o carimbo, né, ali em relação Isso é uma lei, né, é uma regulamentação, você precisa ter uma farmacêutica, um responsável técnico supervisionando e acompanhando toda a parte. Por onde o medicamento passar, você precisa ter a supervisão e acompanhamento, e isso é efetuado através dos procedimentos e que estabelecem os processos, e a área de qualidade, juntamente da farmacêutica, é responsável por fazer essa supervisão. Excelente, não é simples, por isso que a gente falou, os cuidados são diferentes, a estrutura e a tecnologia também eu acho que você precisa empregar, principalmente que estamos falando de remédio, falando de vidas, né, então é bem importante, principalmente considerar que a Templog, como a gente falou, mais de 30 anos, desde 91, fazendo esse tipo de trabalho, esse tipo de atividade, atendendo aí a indústria farma. Falando até um pouquinho de tecnologia, né, quando a gente fala de medicamento especificamente, ou qualquer tipo de produto de alto valor agregado, né, como os próprios remédios que são transportados para a saúde humana, a responsabilidade e a quantidade ali de normas a cumprir, com certeza são enormes, até a gente citou um pouco desses exemplos da Anvisa. Como é que a tecnologia em si, ela tem sido a maior aliada dessas operações da própria Templog de
tecnologias vocês têm empregada para cumprir principalmente essas normas e fazer com que o produto ele chegue considerando temperatura, sim, considerando o transporte, considerando a armazenagem e todos os processos envolvidos de ponta a ponta associada à indústria farma de vocês? A gente considera que o segundo pilar, assim, depois da qualidade, é a questão da tecnologia na Tempilog. É uma empresa que ela valoriza muito e investe muito em tecnologia, justamente porque ela é uma aliada nossa em conseguir atender todas as boas práticas. Então, vou dar alguns exemplos, né? No processo de fracionamento dos medicamentos, a Tempilog investiu num modelo automatizado de fracionamento e serialização que permite a gente fazer toda a rastreabilidade do medicamento e poder vincular exatamente com qual é o pedido, qual é a nota fiscal que está sendo enviado e garantir essa rastreabilidade para a indústria, independente da regulamentação da Anvisa, né, que a Anvisa, através da nova lei da bula eletrônica, revogou o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, mas a Tempilog possui clientes que decidiram permanecer com o projeto e a gente investiu num modelo automatizado e que garante, além de uma maior eficiência e produtividade, um aumento de confiabilidade por eliminar o fator humano no processo de packing. Então, esse é um fator já que a gente está utilizando a tecnologia no processo de fracionamento. Até porque você falou que você é de TI, então você entende de tecnologia. Quer dizer, não é que você é de TI, você se formou em TI. Na realidade, minha origem, antigamente era análise de sistemas, eu fiz sistemas de informação, então minha origem realmente é tecnologia e com a Tempilog eu estou desde 2018, eu acho que teve um bom casamento aí, porque logística e tecnologia acabam se encontrando em todas as atividades e serviços que você presta e a gente conseguiu, né, trazer um pouco da visão de tecnologia para a diretoria e com isso a gente tem conseguido bons resultados. E na parte do transporte, a gente conseguiu evoluir muito nos aplicativos móveis, né? Então, eu sou da época que a gente fazia a logística lá com o Nextel ainda, né? Então, com rádio, né? Batia o bip, né, na base, a base anotava, lançava no sistema. Então, depois que surgiram a possibilidade de ter aplicativos móveis para os entregadores, isso aí abriu um leque de possibilidades que eu diria que são infinitas, né? Você pode ter um fluxo de acordo com cada cliente, de acordo com cada produto no celular, e isso hoje em dia é extremamente valorizado, né, pela indústria e até pelo consumidor final, pelo paciente que está recebendo essa previsibilidade, essa informação. Então isso é o que acaba proporcionando... É aquilo que a gente fala, o track em tempo real virou padrão já, né? É uma coisa que... a transparência é que vai acabar gerando a confiança e é isso que faz parte do nosso propósito. Você até falou um pouquinho, né, dos aplicativos, de você fazer o track em tempo real, fazer essa rastreabilidade. Recentemente eu tinha até visto um release de vocês falando um pouquinho sobre data loggers de alta precisão que tem por objetivo monitorar a temperatura das embalagens, né? Que eu acho que para remédio é importante você saber se alguém abriu, que temperatura que está e fazer esse rastreamento relacionado a se houve alguma alteração naquele padrão que vocês estabeleceram. Como é que vocês estão usando esses data loggers e onde que é colocado especificamente esse equipamento ali na embalagem para ter a certeza de que vai funcionar como deveria? Ao longo dos últimos 10, 15 anos, mais depois que surgiu a possibilidade de ter tecnologias de celular, tudo, a gente foi testando diversos tipos, né? Então, você tem data loggers que se conectam em tempo real através de chips de celular, ou se conectam através de Wi-Fi, ou se conectam através de Bluetooth. Então, os dois impasses maiores de monitoramento de temperatura é com relação à conectividade e com relação à bateria. E numa logística multimodal, como é da Tempilog, de produtos fracionados, é muito complicado você conseguir fazer esse monitoramento conectando em tempo real, por exemplo, dentro do avião. Então, você precisa analisar esses cenários e utilizar diferentes tipos de sensores para determinadas situações, né? E o mais importante, o que a gente tem sempre alinhado com as áreas de qualidade, tanto da Tempilog quanto dos nossos clientes, é nunca perder informação. Então, eu acho que hoje, assim, a informação em tempo real ela é importante, desde que ela não coloque em risco, no caso, por exemplo, o transporte aéreo, né, com interferências. Então, o dispositivo que a gente utiliza hoje, ele é colocado dentro das caixas, depende muito de cada acordo de cada cliente, a quantidade de dispositivos, se vão ser em todos os volumes, se vão ser por amostragem. O importante é que esse dispositivo, ele registra a temperatura, a umidade e também outros sensores, como choque, impacto, e que podem garantir para o nosso cliente de que no trânsito da mercadoria, do medicamento até ele, não houve
houve nenhuma excursão de temperatura e nenhuma avaria. E o cliente em si, por exemplo, ele ter acesso a essa visibilidade, para ele saber também o que está acontecendo ali com toda a operação. Para vocês, ok, tudo está integrado, chega para vocês, mas para o cliente, como que ele acompanha também essa visibilidade referente às operações associadas aos produtos deles, né? Entregando ali um cliente final, que seja no hospital ou em qualquer outro local que seja ali o destino. Esse é outro ponto que evoluiu muito a tecnologia, né? Antigamente, a gente, para ter um sistema de BI, você precisava ter um super, né, data warehouse, ali um super banco de dados. Então, assim, hoje em dia você consegue, numa única tabela, extrair dados ali da operação e naquela tabela gerencial, disponibilizar isso através do Power BI. Hoje a Tempilog utiliza-se do Power BI, mas de qualquer outra ferramenta de mercado, conectar no seu banco e dar informação para o seu cliente de maneira ali em tempo real. E o mais importante é a informação, como eu estava até adiantando, antes de iniciarmos a parte de presente, passado e futuro, né? Então, é uma ferramenta hoje, né, a painel, a torre de monitoramento da Tempilog, que dá tanto as informações sobre o passado, o presente e o futuro. Isso é bem bacana, né? Muito se fala em torre de controle, né? Antigamente era um assunto novo, agora toda empresa tem, você tem um local específico. O Control Tower virou famoso, né? Tá lá, né? Um local específico. Hoje em dia você tem especialista só para essa área de torre de controle. O que a gente mais briga é que, assim, vamos fazer torres de controle que sejam indicadores precisos, indicadores corretos e com visões que, de fato, a gente consiga utilizar e melhorar a nossa operação. Atualmente a empresa ela atende quantos municípios hoje? Você falou, a sede é São Caetano, né? São que a gente tinha comentado. Quais são os municípios que atende, assim por diante, e principalmente como é que funciona a rede de agentes regionais aí da empresa? Hoje, com essa nossa rede de agentes regionais, a gente consegue atingir aproximadamente 2.300 municípios brasileiros. Então, representa quase 50% das cidades. Claro que o grande volume de movimentação de mercadorias, né, do Brasil acaba sendo sul, sudeste, né, mas a gente atende em regiões bem remotas e em prazos bem curtos. A gente consegue entregar esses 2.300 municípios em até 3 dias úteis. É uma via bem expressa, através dessa multimodalidade, muitas vezes no rodoviário ponta a ponta, ou então rodoviário, aéreo, rodoviário, e em alguns trechos até o fluvial da região norte. Região norte? É difícil. Exatamente, eu estava pensando nisso, até porque eu trabalhei muito com a região norte, que pegava balsa, que pegava um monte de coisa. Né? Então, é onde fácil. A tecnologia ajuda, assim, você registrar o status de cada trecho, né? Então, cada perna que a gente fala no transporte, você ter realmente ali a data de início e a data de fim, para você fazer esse acompanhamento e garantir que aquela embalagem, né, geralmente no controle passivo de temperatura, você se protege nas embalagens e cada embalagem tem uma quantidade de X horas. Então, é uma embalagem de 24 horas, de 48, 96 horas, e você precisa entregar dentro daquele prazo, e é por isso que é essencial você anotar e registrar a data de cada etapa para garantir que foi entregue dentro do prazo. Excelente, tá aí um pouquinho da Tempilog, como a gente falou, empresa que oferece operação logística completa para a indústria farmacêutica. Ricardo, para finalizar, né, até quando eu estava pesquisando para a gente bater esse papo, eu vi lá vocês falando um pouquinho sobre a RDC 430 2020. Gostaria que você pudesse até falar um pouquinho para a gente o que seria essa RDC e como que o sistema de gestão da qualidade, principalmente da empresa, ela garante que essa responsabilidade seja exercida por todos os integrantes, até porque não adianta falar de qualidade só em um elo se o outro também não aplica, né? Como é que vocês garantem isso? Através das operações, como falamos, tem mais de 30 anos. Fala pra gente. Basicamente é você ter uma área de qualidade ativa mesmo, né? E isso ser um fator primordial e estratégico da empresa. Ele precisa ver a qualidade como realmente um fator importante. Então, o que muitos às vezes não têm conhecimento, porque na RDC 430, que até já foi atualizada, mas o principal impacto era e é ainda na parte do controle e monitoramento de temperatura em trânsito, né? Mas o que poucos falam é que ela estabelece a questão de que é obrigatório a empresa ter um sistema de gestão da qualidade. E só isso, por si só, são uma série de ações que a empresa, de repente, está iniciando, demora às vezes meses ou anos para você conseguir, né? Você mapear todos os seus processos, você ter isso tudo dentro de um sistema de gestão eletrônico de documentos, com revisões, com controle de versão, e aí sim, depois você começa a falar desses problemas que a gente está mencionando. O controle, que você pode fazer de maneira
operativa ou passiva, e o monitoramento, que aí você tem os data logs, os sensores, que hoje podem te defender, mas quando a gente fala de RDC 430, a gente não pode só falar das dificuldades que ela impõe com controle e monitoramento de temperatura. A gente tem que falar que muitas transportadoras de pequeno porte no Brasil, às vezes, não tinham um sistema de gestão da qualidade. Então, você precisa apoiá-los, demonstrar para eles esse papel, para que eles possam se qualificar e viram um dia ter a documentação para ser parceiro da Tempilog. E eu sei como é difícil, viu? Passei por isso em outras empresas, né? Vi o pessoal tentando conseguir ali todas as certificações. Hoje o onboarding de uma transportadora na Tempilog ele é muito rigoroso, porque nós precisamos ser rigorosos, né? A indústria nos cobra, a Anvisa nos cobra e assim, é o certo. Então assim, para transportar medicamento, você precisa ter licença da Anvisa, tanto da parte federal, da parte estadual e municipal. A gente também se preocupa muito com a parte não só regulatória, com a parte fiscal e tributária, então emissão de conhecimento da maneira correta, conhecimento de transporte eletrônico, emissão de manifesto, o transporte somente por veículos de placa vermelha, que são veículos destinados ao transporte de cargas. Então, eu acho que hoje também com a uberização das cargas, né, também tem esse impasse, né? Tem que diminuir o custo, mas você não pode perder qualidade. Então, não dá para comparar uma entrega de uma empresa que exige que você tenha farmacêutica, que você tenha seus processos bem mapeados, definidos, de uma empresa que trabalha com outro foco, né? Então, acho que a nossa principal mote, assim, o que a gente fala é vamos trabalhar da maneira como deve ser, né? E é isso que a gente busca, as transportadoras que se adequem estão conosco. Excelente, deu para conhecer um pouquinho da Tempilog, como a gente falou, empresa que foi fundada em 1991 por Orestes Buran, e aí família e os filhos estão dando segmento, né, em todo esse contexto de sucesso associado ao transporte farmacêutico. Ricardo, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a disponibilidade de estar aqui contando um pouquinho da história da Tempilog. Gostaria que você pudesse, para finalizar, deixar os seus contatos e fazer as considerações finais para a gente. Tá bom, primeiro agradecer novamente o convite, agradecer o pessoal da Conteúdo Empresarial, né, a Aline, a Érica lá, agradecer toda a diretoria da Tempilog e os nossos colaboradores. Como eu sempre falo, se não são eles lá trabalhando, a gente não tem nem como estar aqui falando. Então, agradecer todo o time lá e, novamente, obrigado aí pelo convite. Muito bem, pessoal, o GuiaCast teve a honra de receber o Ricardo Canteiras, que é diretor da Tempilog, onde falamos sobre logística farmacêutica, cuidados especiais para a integridade de medicamentos. Se você gostou desse episódio, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, @VRTChannel e também @GuiaCast em todas as mídias. Eu sou o Tuco do GuiaCast e nos vemos novamente no próximo episódio, onde vamos falar mais um pouquinho sobre negócios, tecnologia e também supply chain. Até a próxima, tchau, tchau. Equalab.